Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Todos prontos para receber uma poderosa palavra do Senhor? Amém. Nós estamos nessa série de mensagens sobre o Espírito Santo nas estações da vida. E nós estamos compartilhando um pouco sobre o Espírito Santo em diferentes perspectivas, sobre momentos que nós vivenciamos como cristãos que nós somos. E hoje nós queremos falar um pouco sobre a construção do nosso caráter. O Espírito Santo, ele nos ajuda para que possamos ser homens e mulheres que possam caminhar de acordo com a vontade do Pai. O fato é que existe um plano original e, infelizmente, desde o Éden, o homem ele se afastou e por causa disso ele foi expulso do paraíso. E com essa expulsão o que aconteceu foi que o homem se desviou e acabou se contaminando, e isso trouxe corrupção ao plano original de Deus. Muitos cristãos, eles desejam os dons do Espírito Santo. Muitos cristãos, eles querem os frutos do Espírito Santo, mas eles acabam ignorando o principal sinal da maturidade cristã, que é exatamente viver segundo o Espírito Santo. É caminhar de acordo com a vontade de Deus. Não existe caráter cristão sem uma ação do Espírito Santo direta na nossa vida. Foi o avivalista A.W. Tozer quem disse: o mundo não está esperando por mais pregadores, mas por cristãos cujo caráter revela Cristo. Então hoje eu quero conduzir você à seguinte perspectiva: eu estou andando de acordo com o Espírito Santo? Ou se eu passar aqui a máquina do check-up espiritual, se eu fizer aqui, sabe, uma ressonância espiritual na minha vida, qual é o laudo que essa máquina vai trazer? O que é que ela vai revelar do nosso coração, da nossa mente? Eu não estou falando aqui sobre aquilo que todo mundo vê, eu estou falando aquilo que ninguém vê. Quando você pensa que está sozinho, mas na verdade o Espírito Santo está ali com você. Então hoje eu quero falar sobre uma transformação que Deus espera de nós, para que esses movimentos do Espírito Santo se tornem algo cada vez mais comum na nossa vida. É sobre eu andar de acordo com o sopro do Espírito, e não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ter a convicção de que eu estou no centro da sua vontade. É possível que durante essa ministração você sinta-se incomodado. Talvez em algum momento você fique desconfortável. E isso é muito bom, porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não, eu não vim aqui hoje acusar ninguém, até porque o diabo é que é o acusador. Mas eu vim aqui sim denunciar, eu vim aqui expor, eu vim aqui revelar o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre o caráter cristão. Mas antes, vamos orar. Espírito Santo, eu estou aqui. E eu reconheço que eu sou um pecador. E existe tanta coisa em mim que precisa ser mudado. Mas como um penitente pecador, confesso, redimido pelo teu sangue, eu te peço pela tua misericórdia e graça, me dirige na ministração dessa palavra, para que o teu caráter seja revelado por meio das Escrituras Sagradas. E que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Então, para nós construirmos um caráter com Deus, em primeiro lugar, eu entendo uma dinâmica, que é a dinâmica do espírito versus a carne. Escute isso. O dia começou, o sol já nasceu. Veja, a carne, ela vai te dizer assim: rapaz, fica um pouquinho mais.
O despertador tocou. Se o despertador tocou, é porque você botou o despertador para tocar. Se você botou o despertador para tocar, é porque você precisava acordar. Você não ia botar o despertador para tocar numa hora em que você não precisava acordar. Você colocou porque você precisa. Aí a carne vai dizer, para que esse exagero? Pega uma sonequinha de mais 10 minutos. Gente, quem é que vem nos enganar, senão o diabo? Essa função soneca no despertador é do cão. É do cão. Porque se você botou para despertar, então desperta. Em nome de Jesus. Eu quero ouvir um amém. Então veja, a carne diz, fica um pouco mais. O Espírito diz, filho, seja uma pessoa de palavra. Sim, sim, não, não. Você botou para despertar, então desperta. Então acorda. Deus ainda envia seus anjos. O marido, a esposa, o filho, alguém da família, que ainda diz, amor, você não vai acordar não? Ou então, amor, esse despertador é seu? Porque o despertador fica lá, Jesus volta e a pessoa parece que apagou, parece que já morreu. Que é isso, hein, gente? Eu estou no meu quarto e no quarto de Ruth, o despertador dela tocando, eu escuto no meu quarto, ela não escuta nem acorda. Eu tenho que ir lá para desligar o despertador dela. Jesus de Nazaré. Mas aí você acordou, aleluia, você se levantou. Aí a carne diz, eita, vamos olhar a vida do povo. É isso que a carne faz. Eita, vamos trabalhar. Calma, você acabou de acordar. Que tal você começar se consagrando, orando, lendo a palavra? É o que o Espírito quer que a gente faça. Mas a carne quer entrar nas redes sociais, a carne já quer entrar no Instagram, a carne já quer começar a responder mensagem, entende o que eu estou dizendo? Aí você vai tomar um café da manhã. A carne quer comer tudo. Porque o nome disso é gula. O Espírito diz, vai com calma, faz um jejum. Se alimenta de forma saudável. Recebe do Senhor essa palavra para a sua vida. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então quando você se alimenta mal, você está cedendo à carne. E você precisa andar no Espírito e se alimentar no Espírito do verbo logo cedo de manhã. É sério que tu já vai começar o dia assim? Comendo isto, repense a sua alimentação. É uma dinâmica do Espírito com a carne. Aí você vai trabalhar. Aí você está no trânsito. Aí uma pessoa te corta. A carne quer xingar, esculhambar. E o Espírito quer orar e interceder. Abençoar o infeliz que te cortou. Você percebe essa dicotomia do espírito e da carne? Isso é o dia todinho, gente. É impressionante. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz assim, por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você percebe? É um conflito do Espírito com a carne. O que é que lateja na sua carne? E o que é que o Espírito hoje está falando ao seu coração? O que é que o Espírito Santo hoje está te convencendo, está te dirigindo, está te direcionando, está te conscientizando? A vida cristã é marcada por essa tensão interna, o desejo do Espírito e os impulsos da carne. Paulo fala dessa luta, simbólica, diária. A carne representa a nossa natureza decaída, egoísta, inclinada a pecar, a olhar para onde não deve, a desejar o que não deve, a cobiçar. E o Espírito a se santificar, a se fortalecer, a ser transformado dia após dia. Então essa tensão revela, sabe assim, em todo cristão, seus sentimentos, seus instintos. Por exemplo, eu estou aqui pregando essa palavra. A sua carne está dizendo, rapaz, deixa eu dar uma olhadinha aqui, sei lá, no Instagram, nas redes sociais. Eita, deixa eu aproveitar aqui o momento da palavra para eu responder aqui umas mensagens de WhatsApp. Isso é uma coisa bem da carne. Porque veja, se a palavra está sendo pregada, o que é que o Espírito está lhe dizendo?
Rapaz, não pega nem no smartphone, a não ser que seja para tomar nota. E fica ligado, porque o Senhor está falando por meio da sua palavra. Se percebe? Parece uma coisa boba, mas isso está no nosso dia a dia. Rapaz, a pastora Linda entrou aqui e disse, gente, todo mundo bota a mão na cabeça e vamos orar agora pelos nossos pensamentos. Que coisa linda! É sobre isso. Nossos pensamentos, eles ficam querendo nos levar a um ambiente, a uma situação, a uma derrota, a uma desistência, a uma reclamação, a um negativismo. É uma batalha constante. Conta-se que um sábio indígena, ele disse ao seu neto, dentro de mim, meu neto, há 2 lobos, um é violento, invejoso e cruel, o outro é bondoso, pacífico e justo, e eles vivem em guerra. E o neto perguntou, vovô, e qual desses 2 lobos que vence? E o avô respondeu, aquele que eu alimento mais. O que é que você está alimentando? A sua carne, com seus olhos, que a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz. Você está alimentando sua carne com desejos lascivos, com práticas egoístas, com práticas que são pecaminosas? Ou você tem alimentado o Espírito, como o salmista diz, meditando na palavra de dia e de noite? Quando você acorda, a sua mente é uma folha em branco. E o que é que você escreve nela? Gente, esse negócio de WhatsApp eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu estou com vontade de me aposentar de WhatsApp. Tem condição de a gente fazer isso? Tem. Eu estou com vontade assim de excluir o WhatsApp da minha vida. É uma angústia esse WhatsApp. Todo dia. Gente, eu sou daquele tipo de gente, eu sou hiperfocado. Eu sou daquele check. Eu sou o cara da meta. Eu sou o cara do missão dada é missão cumprida. E eu não descanso enquanto a missão não estiver cumprida. Mas o WhatsApp é uma angústia constante que eu nunca consigo cumprir. E quando eu penso que terminei, que eu respirei, que eu olhei, já tem mais trocentas mensagens. Rapaz, esse negócio me deixa muito frustrado. É muito ruim, muito ruim. Eu estou com vontade de jogar o WhatsApp assim para o beleléu, e seja o que Deus quiser, e voltar para a época de Fred Flintstone, como era antigamente. Mas o fato é que é uma batalha. E eu acordo e digo, meu Deus, tem tanta mensagem para responder, deixa eu começar a responder. Mas aí é uma luta, eu digo, não, eu não vou entrar já na caixa do trabalho sem antes me preparar espiritualmente. Hoje de manhã a Ruth disse a mim, papai, hoje eu estou com tanta coisa para fazer, então eu não sei se eu vou para a academia ou não. Claro que você vai para a academia, porque você tem muita coisa para fazer. Então, como você tem muita coisa para fazer, se você não estiver se exercitando, o seu corpo não vai aguentar muita coisa que você tem que fazer. Agora, antes de ir para a academia, antes de fazer tudo que você tem que fazer, que tal você ter um tempo maior com Deus? Você tem que orar. Como disse Martinho Lutero, eu estou ocupado demais para não orar um pouco mais hoje. Ou seja, quanto mais coisa eu tenho que fazer, quanto mais atividade eu tenho que fazer, mais eu preciso me consagrar em oração. Então é sobre isso. E não é sobre tempo, tá, gente? Eu não estou falando sobre tempo. Eu estou falando sobre decisão, sobre consagração. Quem é que você está alimentando dentro de si? As suas escolhas diárias estão promovendo a obediência ou fortalecendo o pecado oculto? Eu sei que aqui não tem ninguém assim, sempre que eu estou falando isso. Mas tem gente que diz assim, ó, eu não consigo viver sem o café. Ai, me dá logo dor de cabeça. Gente, é sério? Vamos refletir sobre o que você acabou de falar. Eu não consigo viver sem o café. Acho que a frase é assim, eu não consigo viver sem Jesus. Eu acho que era isso que você quis dizer. O café é uma bênção, uma maravilha, mas eu não consigo viver sem o café. Vamos rever isso? Então, que tal você começar a pensar? Eu estava, ano passado, na igreja de um amigo, e ele é gaúcho, tchê. E como um bom gaúcho, tchê, ele ama churrasco. E ele fica brincando comigo, ele tira onda comigo, porque já faz 12 anos que eu não como carne vermelha. E ele fica brincando, dizendo que a minha seita e etc. Eu disse, não, meu amigo, é voto espiritual. Eu amo carne, mas há 12 anos eu não como, porque foi um sacrifício que eu decidi fazer diante do Senhor.
Mas ele brincou tanto comigo, que no final da conversa ele brincou dizendo assim: eu não consigo viver sem carne. Aí eu disse: pastor, como você é um homem de Deus, é um pastor, eu vou repetir o que você acabou de dizer. Eu não consigo viver sem carne. Isso diz muito a seu respeito, você é carnal e mostra que a sua prioridade não é Jesus. Você pode dizer que ama carne e tudo bem, mas dizer que não consegue viver sem carne? Reflita sobre isso. E eu peguei tão pesado, e aí recentemente eu reencontrei, e o que foi que ele me disse? Mas tu não vai acreditar. Eu disse: o que foi, pastor? Ele disse: esse ano todinho, eu estou o ano inteiro de jejum de carne. E ele disse: aquele seu confronto comigo me marcou profundamente. E eu decidi de que eu não consigo viver sem Jesus, mas sem carne eu consigo. Agora ele disse: eu não vejo a hora que vire o ano para eu fazer um churrasco. Isso é um detalhe. A Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem o Senhor, que é o Espírito. Há uma transformação diária na nossa vida, no nosso caráter, nas nossas escolhas, na nossa postura. Nós precisamos nos posicionar. Foi o John Piper que disse: o Espírito Santo não é um hóspede passivo, ele é um Senhor ativo que deseja formar Cristo em você. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele está dentro de nós, ele está nos movendo, ele está nos dirigindo, ele está nos incomodando, ele está nos conscientizando. Nós só precisamos nos deixar, nos permitir sermos guiados por ele. Em segundo lugar, o caráter do Espírito Santo, ele é forjado em nós quando a gente edifica o fruto do Espírito na nossa vida. É sobre edificar o fruto do Espírito Santo. Lembre-se, não são os frutos, mas é o fruto. E a Bíblia nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então é sobre o fruto. O fruto é o caráter. Então Paulo fala do fruto no singular, é como se fosse o fruto é uma laranja cravo, que tem vários bagos, sabe? Amor, alegria, paz, é uma coisa só. Então nós precisamos refletir hoje sobre se eu tenho amado como uma base de todas as virtudes, se eu tenho sido alegre na presença de Deus, mesmo diante das circunstâncias, se eu tenho paz, ou seja, ausência de guerra, mesmo diante de tantas dificuldades, se eu tenho paciência, mesmo quando eu estou prestes a explodir, se eu sou amável, bondoso, mesmo diante das pessoas que acabam me ferindo, se eu sou fiel, mesmo quando as oportunidades da quebra de aliança estão diante de mim, se eu sou manso, ou seja, se eu tenho força sob controle e domínio próprio, que é o autocontrole das emoções, dos desejos e das atitudes. É como você se imaginar assim em um pomar. Se a raiz é boa, a árvore está bem nutrida, o fruto vai aparecer. A minha pergunta é: como está a raiz do seu coração? Você tem sido nutrido no Senhor? Você tem sido regado pelas águas restauradoras do céu? Porque está aqui, ó gente. É o que a pastora Linda estava orando. O problema é como é que está a sua mente. Ela está cheia de quê? Você está enchendo sua mente de quê? Porque ou você é influenciado ou você influencia. Ou você é seguido ou você segue. E quem você segue, por exemplo, nas redes sociais, diz muito a respeito de quem você é. É por isso que nós precisamos sempre fazer uma limpa e rever. Por que eu estou seguindo essa pessoa? Porque é um absurdo você seguir alguém que tem princípios diferentes dos seus princípios. O fruto do Espírito Santo não é produzido por esforço humano, mas é uma
permanência no Espírito. É quando eu estou no Espírito. Segunda-feira, a nossa semana mal começou. Eu estive em Brasília esse final de semana, pregando lá em uma igreja. E quando eu cheguei segunda-feira no aeroporto, eu disse: meu amor, eu estava com tanta saudade de você. Aí Linda não falou nada. Eu disse: amor, eu estava com saudade de você. Ela disse: mas já, só passou 2 dias. Aí eu disse: ih, aconteceu alguma coisa. Digo: amor, mesmo sendo só 2 dias, para mim foi mesmo que 2 meses. Eu estava morrendo de saudade de você. Ela disse: ó, deixa eu ser logo direto com você. O que foi, amor? Ela: estou com TPM. Ainda bem que ela tem autoconhecimento. O que ela me disse ali, estou com TPM, foi assim: não brinca, não tira onda, não mexe com quem está quieto, senão vai sobrar para tu. Eu disse: ai, como eu estava com saudade dessa mulher. E o fato é que parecia assim que tinha uma bomba prestes a explodir a qualquer momento. Sabe assim, parecia que tinha pólvora em todo canto e qualquer coisa que eu fazia. Gente, eu andando. Ela disse: por que você tem que andar fazendo tanta zoada? Incrível. Eu me deitei na cama para dormir. Ela fez: você está respirando muito alto. Eu disse: porque eu estou vivo. Ela disse: eu vou para a sala. Eu digo: você quer que eu vá, meu amor? Não, eu já vou. Porque você está respirando muito alto. Sabe o que eu vi? Eu vi que eu estava no Espírito. Porque foi tudo de boa, entendo. Venho no púlpito, dou uma descarregada aqui, falo um pouquinho e está tudo bem. Sabe por quê? Porque não passa muitos dias. Hoje, quarta-feira, ela já começa: ó, desculpa se eu disse alguma coisa. Não, disse não, foi só eu que respirei e andei. Mas o fato é que quando a gente está no Espírito, a gente entende o momento, a gente entende a situação do outro. Gente, eu vou contar mais uma história, mas essa não é da minha amada. Essa é a história de um cidadão. Lá em Brasília, me levaram numa sorveteria, que eu estou de jejum de açúcar. E aí o cara lá disse: olha, tem uma sorveteria, alguma coisa assim, maravilhosa, não sei o que, tem um sorvete de pistache, é sem açúcar, não sei o que, sem lactose, sem blá, 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 blá. O cara me levou lá nessa sorveteria, eu fui tomar esse abençoado desse sorvete. Mas o fato é que quando eu terminei de tomar o sorvete, eu queria jogar o papel fora do casquinho. E aí em cima da mesa assim, tinha um copinho vazio, tinha uma garrafa vazia. E aí eu perguntei para a pessoa que estava comigo: eu posso colocar aqui o lixo? A pessoa disse: pode. Aí eu peguei o papel que enrola assim o negócio do casquinho e botei assim em cima da mesa. Aí chegou um homem e disse: que absurdo, você está botando lixo na minha comida. Aí eu: oxe, ô amigo, desculpa, mas que comida? Que eu não vi comida nenhuma. Ele disse: essa aqui é a minha mesa. Eu disse: me perdoe que eu perguntei se podia colocar. Ele disse: é assim mesmo. O romano pode sair de Roma, mas Roma nunca sai do romano. Eu digo: oxe, entendi nada. Esse brasileiro é tudo igual. Brasileiro é tudo mal educado. Para onde quer que vá, leva o seu lixo consigo. Rapaz, comigo é sério. Eu sou daquele que quero deixar sempre o ambiente mais limpo do que eu recebi. Só pode ser o cão. Só pode ser a carne me tentando. Só pode ser um cara querendo levar uma cipuada daquelas que minha carne estava pronta para dar. Em todos os sentidos. Na palavra, para humilhar e botar ele lá embaixo e dar logo uma por cima da cara, só de raiva. Não fique espantado não, porque eu pensei mesmo. Eu já estava ouvindo até a zoada. Plaf! Eu já estava... Linda disse: é sério que tu pensou nisso? 3 vezes eu pensei. E o cara estava mais sentado, era mais rápido, de cima para baixo. Tome! Ninguém lá me conhecia, mesmo mandava de doido. E saía. Mas deu vontade. 3 vezes deu vontade assim, ó. 3 vezes. Mas na hora que o cara estava dizendo lixo, não sei o que, brasileiro é tudo igual, não sei o que,
Eu disse, amigo, que na hora me veio o que JF? O que Jesus faria? Eu só disse, me perdoe. Nem eu mais estava sabendo que eu estava pedindo perdão. Mas eu estava pedindo perdão porque eu vi ele com Roma, com Brasil. Ele estava mal da vida. Alguma coisa aconteceu, alguma romana lascou um chifre nele e ele estava triste de estar no Brasil e não ir mais para Roma. Eu não sei que moléstia dos cachorros aconteceu. Eu só disse, amigo, me perdoe. Porque eu lembrei de Jesus lá na cruz. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, gente, quando você tiver com vontade assim de chutar o pau da barraca, pergunte, o que JF? É sobre isso. É você andar no Espírito. Em terceiro e último lugar, eu crucifico as minhas paixões. É sobre colocar na cruz. Gálatas 5 nos diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gente, a transformação real exige decisões radicais. Paulo não diz que a gente deve disciplinar a carne, mas crucificar a carne. Então você precisa crucificar. O nome disso é morte. É xilep na carne. Não há renovação sem renúncia. Viver no Espírito exige deixar a cruz. Viver na cruz como estilo de vida. Crucificar a carne, negar a nós mesmos, dizer não ao pecado, ao orgulho, ao ego, à velha natureza, ao velho homem, às paixões que são ilegítimas, ambição, prazer, afeto, poder. A cruz não é apenas o lugar onde Cristo morreu por nós, mas onde nós morremos com Ele. Quando eu estou num jejum sem comer açúcar, é porque eu estou crucificando minha carne. Quando eu vejo um bolo de banana, hoje eu fui para o aniversário da minha filhada, a pastora Emília, um bolo de leite ninho, meu Deus, a carne chega e faz... A boca que está na carne começa a salivar. E o problema é quando ela chega e diz, bispo, o senhor quer? Quer do verbo querer? Sim, eu quero. Do verbo poder, não, afasta de mim esse bolo. Porque é sobre crucificar a carne. Não é sobre saúde não, tá gente? É sobre você não viver de acordo com os desejos da carne. É sobre isso. O hábito, o pensamento. Nós precisamos entender o que a W. Tozer diz, que não há ressurreição sem crucificação. Muitos querem o poder da ressurreição, mas não querem pagar o preço da cruz. E nós precisamos estar prontos para pagar esse preço. E para poder compartilhar um breve testemunho, eu quero convidar aqui o ministro Guto. Ele tem algo do coração que ele gostaria de compartilhar agora, como nós temos feito todas as quartas proféticas. Na conclusão de cada uma das mensagens, nós temos testemunhos preciosos que compartilha, que edifica e que abençoa. Vamos receber com a salva de palmas esse filho amado. Boa noite. Amém. Bem, como o bispo me apresentou, eu me chamo Guto. Eu sou casado com a pastora Rafaela Moura e juntos temos um filho chamado Iago. Hoje eu me encontro com minha família há 18 anos, caminhando com a família da fé, comunhão. Então, dito isso, eu me lembro que há 18 anos atrás, bispo, Iago tinha simplesmente em média de 8 anos de idade. Era uma criança jovem, imatura, não tinha maturidade, não tinha força de decisão de fazer suas escolhas. E aí eu e Rafaela, através de uma conversão, a gente se alegrou porque eu estava criando Iago desde criança em um berço cristão, onde eu não tinha sido educado. Só que ele passando os anos, cada vez mais a gente vinha se alegrando com o que Deus estava fazendo pela nossa família, através da nossa obediência, ao ponto de Iago estar servindo nos Salmos. Iago
Estava servindo com a equipe dos Salmos. E isso alegrou demais nosso coração, ver um jovem que estava galgando os passos do Senhor. Só que há 3 anos, em média 2 anos e meio, a tribulação bateu na porta das emoções e da minha família, aonde uma grande decisão e força de caráter bateu na porta das minhas emoções. Iago, por se deixar levar tão jovem ainda e imaturo, há uns 2 anos e meio, ele se voltou a um esfriamento espiritual e dentro de uma faculdade com amizade que não vivia, não caminhou com Cristo, ele se voltou aos desejos da carne, da juventude. E aí ele disse que não queria mais saber de igreja. Isso doeu muito. Doeu muito porque a Rafaela já estava ao passo da uma ordenação, né? Em obediência, eu já tinha me tornado ministro de homens na casa de Deus. Então isso entristeceu demais. Só que 1 ano e 2 meses, Iago, ele se rebelou dentro de casa. Eu me lembro bem que foi a tribulação mais difícil da minha vida, como homem de valor, por ter um caráter forjado em Cristo, mas me deixei levar pelo desejo da carne, como foi ministrado. Eu perdi a força espiritual, onde eu vi Iago mudar o seu instinto de respeito dentro de casa, e ao ponto de agredir uma certa noite Rafaela com palavras duras. Eu me posicionei achando que eu estava fazendo algo certo, mas eu estava voltando por uma raiva, um ódio humano, e me deixei levar pelo caráter pecaminoso, a qual eu não só entrei com Iago em agressão verbal, mas em agressão física. Praticamente, para vocês entenderem realmente o que é ter um caráter forjado, a casa praticamente ficou um pouco destruída. E aí eu me lembro que o bispo, acredito que foi Iago no tempo, na noite, saiu de casa, Rafaela chorando muito, e Iago pegou, acho que ligou para o bispo Márcio, eu acho que era de madrugada, meia-noite, por aí, ele e a pastora Linda foram lá em casa, nos encorajaram, oraram, perguntaram como a gente estava, e eu tinha tomado uma decisão que eu estava voltando pela carne, eu tinha esquecido a minha identidade renovada, forjada em Cristo, e eu tinha decidido não aceitar Iago. Eu tinha dito ao bispo que eu não perdoaria, que ele ia viver a vida dele, porque naquela casa quem mandava era eu, porque eu botava as contas dentro de casa. Eu tinha realmente me deixado levar pelos desejos da carne e tinha me perdido emocionalmente e espiritualmente no que o Espírito Santo já tinha feito na minha vida. E foi passando o tempo, a pastora Linda, ela começou, eu não esperava a pastora Linda, por ser mulher e porque ela nunca tinha me discipulado de forma vida na vida, a pastora Linda começou a me buscar no Zap, perguntando: Guto, como é que você está? Você está bem? Como é que você se encontra? Me dá notícia. Eu comecei a falar que eu estava destruído emocionalmente, eu não estava bem no trabalho, eu não estava bem no casamento, porque minha esposa estava sofrendo. Já fazia 1 mês que ela tinha saído de casa e eu não aceitava a volta. Realmente eu tinha me perdido espiritualmente. E quando foi um certo dia, ela disse: vamos se encontrar na igreja, ter um tempo de qualidade presencial. E aí eu me permiti vir. E eu me lembro que a pastora Linda, em uns 2 encontros, ela fez uma seguinte pergunta que eu tenho anotado. Ela fez assim: diante da grande tribulação que eu estava passando, ela perguntou: quem é Guto? Como o Guto está? E eu respondi naquela noite: eu sou um homem de Deus, um homem de valor, um homem que tem transformado, realmente permitido transformar a minha vida diante de Deus, e tenho buscado realmente viver o que Deus tinha de novo sobre a minha conversão. Mas como eu estou, pastora Linda? Eu estou destruído espiritualmente, eu estou destruído emocionalmente, e eu estou com a alma rancorosa, falta de perdão, e isso tem me paralisado, me martirizado, porque no meu secreto eu tenho cuidado tanto de homens, eu tenho usado como testemunho tanto na vida de casamentos, de casais, e como eu não tenho cuidado nem da minha família direito, então eu estou destruído espiritualmente. E a pastora Linda naquela noite perguntou: você tinha força para perdoar e viver a história que Deus tem sobre a sua identidade, sobre o seu caráter forjado em Cristo? E eu disse:
hoje não. E aí eu saí. E durante uma semana eu refleti na palavra de Deus no meu secreto. Eu me encontrei em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja corretamente a palavra do Senhor. E naquela hora o Espírito Santo diz: escuta, não é sobre teologia, não é sobre conhecer as Escrituras na letra, mas posicionamento de um caráter transformado que Deus já te fez. E naquela noite passou, eu orei, e durante a semana eu disse, a pastora Linda perguntou: Guto, como é que você está? Eu disse: pastora, lembra da pergunta que a senhora fez, se eu tinha força de perdoar Iago e restaurar minha família? Ela disse: lembro. Eu disse: pois bem, a senhora me ajuda a criar uma carta, e eu mandar uma carta para Iago pedir de perdão e perdoando ele. Ela pegou e fez. E assim a gente fez uma carta, eu li, reli, eu disse: tá certo. Eu mudaria algumas palavras, mas ela disse: fica à vontade. Eu disse: eu vou obedecer à senhora, porque eu quero ser o homem que Deus me chamou para ser. E aí eu mandei uma carta para Iago, e quando foi com uma semana, Iago mandou um retorno, dizendo que me amava, me perdoava e realmente queria se encontrar comigo. E hoje, em junho de 2025, faz exatamente um ano que Iago voltou para casa. Realmente eu ainda não vi Iago voltar para a casa de Deus, mas eu não tenho me posicionado com caráter carnal, aonde eu usei minha força humana e minha liderança de poder como o líder da minha casa. Há 2 anos eu já venho fazendo um voto perpétuo de carne pela vida espiritual de Iago, aonde eu não luto mais com palavras, mas através de orações, porque eu sei que a boa obra, há 18 anos que Deus começou na vida de Iago, há 8 anos, Ele será fiel para cumprir. Hoje eu e Iago estamos bem, nunca tive tanto tempo de qualidade com ele, como cinema, filme, pipoca, sair com a noiva dele, enfim. E isso porque eu obedeci a votar o caráter que Deus tem sobre a minha vida. Uau! Obrigado, filho amado. Obrigado pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Obrigado por compartilhar o seu coração. A gente vai ter um tempo agora de oração. A gente vai ter um tempo agora para crucificar a carne. Vamos ter um tempo agora para a gente crucificar a carne. Esse é o momento de você dizer: Espírito reina. Carne, seja derrotada. Eu, particularmente, para mim não existe postura de maior quebrantamento que não seja se ajoelhar. Se você não tiver nenhum impedimento, e se você está pronto para crucificar a sua carne, vamos ficar de joelho agora? Vamos se ajoelhar.